Fala, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo nesse domingão pra gente trazer um ponto que até o momento não tinha sido falado, né? O próprio Botafogo não nos deu um parecer sobre nada e precisou um jornalista que também tem muita proximidade, assim como nós do Gigante Glorioso, com o Botafogo, com pessoas do Botafogo, para trazer a informação de que o Luiz Henrique tem jogado no sacrifício. Será que vale a pena o que está rolando? Será que vale a pena ter um Luiz Henrique meia bomba? Ou seria melhor preparar o Luiz Henrique aí 1, 2 semanas para ele voltar 100%? Enfim, vamos falar sobre isso. Luiz Henrique jogando no sacrifício, segundo informação do jornalista Daniel Browne. E é claro, a rodada terminou, daqui a pouco tem vídeo lá no GG comentando, né, a análise da rodada, mas o Botafogo subiu uma posição. Ele ganhou a posição do Bahia, né, que perdeu para o São Paulo. A gente vai falar sobre isso e muito mais, mas não depois da vinheta, porque esse vídeo é papo reto, diretão. Eu, você e eu, aqui ligados no programa Gigante Glorioso, a Casa do Fogão. Aqui é Botafogo, tô misturando dois toques com o Gigante Glorioso, tá uma bagunça, domingão, né, galera? Gente, é o seguinte, peço a você aí, dá uma moral no like, se inscreve se não for inscrito. A gente ultrapassou a marca dos 106 mil, eu não tinha percebido, confesso a vocês, ultrapassamos ontem. Então quero agradecer a moral que vocês vêm dando aqui pro nosso canal. 106 mil inscritos na rota aí dos 110, com muito orgulho, com muito amor a essa camisa do Botafogo. Vamos lá, vamos falar de Luiz Henrique, né? Tem sido objeto de muita crítica, não só minha, mas de muita gente, torcedores, jornalistas, né? Luiz Henrique meia bomba. Luiz Henrique tem jogado claramente segurando, com freio de mão puxado. Com freio de mão puxado. E aí o jornalista Daniel Browne traz uma informação que nem o próprio Botafogo trouxe. Que o Luiz Henrique tem atuado no sacrifício e feito infiltrações para não desfalcar o Botafogo. Bom, eu não vou nem dizer se isso é verdade, porque tenho certeza que é. Tá? Vindo de quem veio, tenho certeza que é verdade, tá? Então, o Luiz Henrique, enquanto o Thiago Almada não é anunciado oficialmente pelo Botafogo e tal, o John Textor está preparando uma coisa grande, tá? Mas a gente já sabe que tá tudo certo, fechou, já é jogador do Botafogo, tá? Mas enquanto não anunciou oficialmente, o Luiz Henrique é a maior contratação da história do clube, tá? Em termos jogando, já tá no Botafogo. O Thiago Almada ainda tá nos Estados Unidos, enfim, tá tudo certo, tá assinado, tá palavrado, tá carimbado, mas não vestiu a camisa ainda. Então, até vestir, o Luiz Henrique seria, né, o cara desse time do Botafogo. E a informação é que o Luiz Henrique, a gente viu no Campeonato Carioca, né, teve uma contusão, ficou um tempo fora, jogou ali 2, 3 jogos, ficou bichado, fez tratamento, voltou e tem atuado no sacrifício. Então o Daniel Browne falou no vídeo dele do dia 28 que o atacante está jogando à base de infiltrações para não desfalcar o Botafogo. E aí eu fico pensando, né, será que com o Júnior Santos, o Botafogo tem que pensar o seguinte, quais são as partidas mais importantes do Botafogo? Todo jogo é importante. Mas quando o Júnior Santos estiver 100%, e eu acho que já está, ele mesmo falou, né? Orei muito para que não fosse nada, realmente estou recuperado. Enfim, com o Júnior Santos 100% e com o retorno de Savarino e Jefinho, que eu acho que Jefinho volta agora em julho. Acho que mais uma semana e meia, o Jefinho está de volta, no máximo, tá? O Savarino, vamos lá, a Venezuela está classificada. Não sei até onde pode chegar essa Venezuela. A Venezuela sambando na Copa América, ele está à disposição. O Botafogo recuperando os jogadores que atuam pela esquerda e o Júnior Santos 100%, eu trataria do Luiz Henrique. Meu pensamento. Luiz Henrique, vamos lá, você está jogando aí no sacrifício, né? O Botafogo está com muitos desfalques, então não dá para poupar você nesse momento. Você tem atuado no sacrifício, fazendo infiltração, pelo menos 4 partidas, segundo o Daniel Browne, 4 partidas atuando assim. Então, quando
Savarino e Jefinho estiverem à disposição, você vai descansar, irmão. Deixa aqui o Luiz Henrique. E eu, assim, tenho muitas críticas técnicas a fazer ao Luiz Henrique, mas essa impressão de estar jogando com o freio de mão puxado já não é só impressão. Porque o Brownie, o Daniel Brownie, além de ser um amigo nosso do canal, é um cara muito sério. Ele não vai ficar dando barrigada, não tem nem por que fazer isso. Então agora, para mim, está justificado por que o Luiz Henrique está jogando em terceira marcha. Porque ele está com o freio de mão puxado. Ele está com o freio de mão puxado. Então, voltando aos jogadores importantes, o Arthur Jorge tem que chegar e, agora é reforçar o Luiz Henrique para daqui a 2 semanas, 100%. Pensar em Copa do Brasil, pensar no jogo contra o Palmeiras. Porque o Luiz Henrique, do jeito que tá, ele não é um diferencial. E ele veio para ser um diferencial. Ele veio para no 1 contra 1 ser imbatível. Esse era o Luiz Henrique lá do Betis. Você que acompanha o Campeonato Espanhol, você que acompanhava, quem viu aquele Betis e Barcelona, que ele foi melhor em campo, mesmo com a vitória do Barcelona, o 1 contra 1 do Luiz Henrique era imbatível, botou na frente e já era. E a gente não tem acompanhado isso. Por quê? Você jogando com infiltração fica muito complicado. Aí eu tô com essa impressão. Ele tá na terceira marcha. Quando ele emendou uma sequência de qualidade, eu vi que ele sentiu. Que foi exatamente quando o Botafogo perdeu o Jefinho e o Savarino foi para a Copa América. Aí a qualidade do Luiz Henrique foi lá para baixo. Por quê? Ele não podia ser poupado. Então ele está atuando realmente no sacrifício. Tenho certeza de que a informação do Daniel Brown é uma informação correta. Está atuando no sacrifício. E aí, não vou tirar as críticas porque o que ele está jogando está abaixo do que ele pode jogar. Agora, fica aqui também o elogio ao comprometimento do jogador. O jogador que escolhe fazer isso, de se sacrificar pelo time, porque se ele não jogar, vai jogar quem? Eu acho isso louvável. Então fica aqui o meu elogio diante dessa informação que nós não tínhamos, que o Botafogo não passou, que realmente ele tem atuado no sacrifício. Nesse sentido, eu espero muito. Eu fico até... eu não consigo torcer contra a Venezuela, né? Enfim, mas se houver um tropeço da Venezuela, fico muito feliz do Savarino estar voltando. E daqui a uma semana e meia, o retorno do Jefinho vai ser muito importante para que a gente dê esse descanso para o Luiz Henrique voltar 100%. Eu quero um Luiz Henrique 100% no jogo contra o Palmeiras. Porque o que o Estevão faz, o estrago que o Estevão faz, o Luiz Henrique fazia no Campeonato Espanhol com a camisa do Betis. Eu quero ver isso de novo. Eu vi esse cara jogando bola no Campeonato Espanhol, o Mike falou assim, se ele vier para o Botafogo, eu mudo o meu nome. Nem mudou, tô esperando ele mudar. Né? Mas eu não tô vendo esse cara jogar. E aí a gente tinha algumas explicações. O Luiz Henrique, quando jogou, naquela estreia contra o Flamengo no Campeonato Carioca, ele já mostrou que ia dar muito trabalho no 1 contra 1. Veio a contusão. Quando veio a contusão, ele voltou meia bomba. Quando começou a evoluir, jogou bem contra o Flamengo, fez uma outra boa partida e tal, veio a lesão do Jefinho, a convocação do Savarino, aí ele começou a ser exposto todo jogo. Agora a base de infiltração. Vamos ver, né? Vamos aguardar aí o retorno dos jogadores para que o Luiz Henrique seja poupado e possa voltar 100%. Enquanto isso, o Botafogo, que havia ganhado 2 posições na rodada passada, o Botafogo agora ganhou 1 posição. Na verdade, o Botafogo estava em 4º, foi para 3º, agora foi para 2º. Mas tudo depende do jogo de amanhã, né? Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Tudo depende desse jogo. O Botafogo poderia até terminar a rodada na liderança se acontecesse uma vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo, né? O que não aconteceu. O Flamengo venceu o Cruzeiro no Maracanã por 2-1, abriu mais 3 pontos na liderança, né? O Flamengo está fazendo aí um primeiro turno dentro do Maracanã, senhor do jogo. Joga mal, bem e tal, vence todo o jogo no Maracanã, né? O Botafogo precisa fazer isso no Newton Santos. Mesmo jogando mal, o adversário jogando bem, como foi contra o Bragantino, mas a gente tem que vencer, né? Porque vencer em casa está dentro do script do time que tem que ser campeão, que quer ser campeão, né? E não dá para desgrudar, não dá para descolar. São 3 pontos, tem que ficar nisso. Próxima rodada, o Flamengo pega o Atlético Mineiro no Mineirão, e o Atlético Mineiro não está conseguindo vencer no Mineirão, não, na Arena MRV, né? Hoje não venceu o Atlético Goianiense. Vai jogar contra o Flamengo. Eu acho que o Atlético é favorito. Porque o time do Flamengo ele não tá jogando esse futebol todo, mas tá vencendo.
E tá vencendo, ele tá com desfalques, né? Arrascaeta, De La Cruz, Cebolinha, e mesmo assim tá vencendo. A importância de um elenco forte, né? Então o Flamengo botou 3 pontos do Botafogo, né? Mas essa diferença já foi maior. Então assim, o Botafogo na verdade diminuiu a diferença era 4. Como o Botafogo venceu o Bragantino e eles perderam para o Juventude, foi para 1. Agora eles venceram dentro de casa, a gente empatou fora de casa, contra o Vasco. Então assim, tiramos 1 ponto. Em 2 rodadas nós tiramos 1 ponto. Era 4, foi para 3. Então o Botafogo, que tem saldo de gols 8, o Flamengo tem 10, o Botafogo ele precisa torcer para o Flamengo perder para o Galo e o Botafogo vencer o Cuiabá, para passar o Flamengo. Se o Flamengo perder para o Galo, por exemplo, de 1-0, o saldo do Flamengo vai a 9. O Botafogo precisaria vencer o Cuiabá por mais de 1 gol de diferença para certamente ser líder do campeonato. A não ser que o Botafogo vença aí por 2-1, 3-2, tenha mais gols pró e aí assume a liderança. E isso é claro, né, galera? O Botafogo é vice-líder porque o Bahia tropeçou. Como eu falei para vocês, botou 11 contra 11, fica ruim pro Bahia fora de casa. Contra o Criciúma estava 2-0. Aí no 11 contra 10 empatou 2-2. Hoje contra o São Paulo, 3-1 São Paulo, um jogo, de certa forma, até tranquilo para o tricolor paulista, que vinha tropeçando, né? Mas conseguiu essa vitória aí contra o Bahia. E o São Paulo entrou no G6, né? O Cruzeiro deu mole, perdeu para o Flamengo, saiu do G6. O Atlético Paranaense também venceu hoje fora de casa, venceu o Vitória, né? No finalzinho, 1-0. Entrou já no G6, está na 5ª colocação. E o Palmeiras, se vencer, vai a 26, ultrapassa o Botafogo. O Botafogo se mantém na 3ª colocação, só com a mudança aí de Bahia em 4º, Palmeiras em 2º. Isso é claro se o Palmeiras vencer o clássico contra o Corinthians amanhã, tá certo? Então, Botafogo pode, na pior das hipóteses, se manter. Mas a vantagem é, em relação ao líder, nós tiramos 1 ponto, tá? Nessas 2 últimas rodadas. Agora venceu o Cuiabá. Cuiabá hoje empatou em casa contra o Bragantino, né? O Cuiabá vinha numa sequência até muito boa, né? Nas últimas rodadas, o Cuiabá tem só empatado, né? Ele venceu na 10ª rodada do São Paulo por 1-0. Depois ele empatou com o Atlético Goianiense em casa em 0-0. Empatou com o Corinthians na Neoquímica Arena em 1-1 e empatou hoje em casa, né, jogando ali na Arena Pantanal, com o Red Bull Bragantino em 1-1. Então não é uma equipe que dentro de casa nada disso, tá? Mas o Botafogo precisa voltar a jogar bem. Vai ser difícil, porque são muitos desfalques, mais uma vez, mas tomara aí o Júnior Santos começando a partida, e aí o Botafogo conseguindo se encontrar, né? Boas notícias não faltarão no decorrer desse mês de julho, que o nosso desempenho em julho seja melhor do que o desempenho em junho, tá certo? Eu fico por aqui, um abraço grande a todos vocês, amanhã tem muita informação aqui no canal Gigante Glorioso. Saudações alvinegras!